Olá, meus amigos. Eu sou Leonardo, da cidade de Limeira, faço parte do NEP Luz e Caridade. E no estudo de hoje do livro da Esperança, nós vamos refletir juntos sobre o capítulo 8, intitulado por Emmanuel como Instituto de Tratamento. E ele nos traz aqui dois trechos de referência nesse capítulo. Nós vamos encontrar então no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus. E o segundo, nós vamos encontrar então no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 18, no item 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. E Emmanuel, então, começa no primeiro parágrafo. Atingindo o plano espiritual, depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoreiam o coração. Nos recessos do espírito, rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor, pontilhados de fel e brados de esperanças que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênçãos de alegria que nos clareiam pequeninas vitórias, desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cismos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de asas, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saudade, ouvimos as medidas que irrompem das vanguardas de luz, entretecida na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras admoestações nos chegam da terra pelo sem-fio da consciência. Nas faixas do mundo, somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores, que ainda não merecemos, e distanciados das regiões inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento em que nos efetive a necessária restauração. É assim que reencarnamos em nova armadura física, reencontramos perseguidores, adversários, credores, cúmplices do pretérito, na forma de parentes, companheiros, para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho de responsabilidade e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimento. À vista disso, no mundo, por mais atormentado que seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita de reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto, crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifícios, ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo às custas de lágrimas, porque anular, esteja ele dependurado na crista do arranha-céu ou na xoxa tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus, que veste inefável pelo colo das mães. Emmanuel começa então esse capítulo, e é importante a gente analisar o título que ele nos traz aqui como Instituto de Tratamento. O Instituto, como podemos entender e compreender,
sendo ali um centro de estudo, um centro de pesquisa, e o tratamento como sendo os meios empregados à cura. Então, ele já nos traz aqui, que nesse capítulo, a reflexão, tanto a reencarnação como a família em que nós vivemos, vai servir como um centro de estudo, um centro de pesquisa, um meio que devemos olhar e pesquisar a fim de nos curar das doenças da alma. Então, como é importante a gente olhar esse contexto e compreender, diante do título inicial, então, que Emmanuel nos traz, a importância de estarmos no momento que estamos, nessa oportunidade, nessa reencarnação, com as pessoas que nos rodeiam, com a família que nós estamos. E ele vai trazer 2 trechos de referência. O primeiro que nós vamos encontrar no Evangelho de João, onde ele vai falar: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ali Jesus já traz muito bem, muito claro, né? É um trecho conhecido, onde Nicodemos vai ter com Jesus uma conversa, onde ele não está entendendo ali. Jesus então vai dizer para ele: olha, se você não nascer de novo, se não nascermos de novo, nós não entraremos no reino de Deus. Já trazendo para ele o ensinamento da reencarnação, como sendo ali o eixo do ensinamento de Jesus. Ele já traz a reencarnação como ponto central. E aí, um pouquinho mais à frente na conversa, ele vai falar: o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Jesus vai diferenciar muito bem o que pertence ao mundo e o que pertence ao plano espiritual. E na segunda referência, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer justamente que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É a reencarnação como meio de nos aperfeiçoar. Então, Emmanuel nos traz nesse capítulo a reflexão, a importância da reencarnação, mas muito mais do que isso, a importância de valorizarmos o meio em que nós viemos, o meio que possibilitou o nosso retorno à carne. Porque a nossa evolução como espírito, o que é do espírito é espírito, então a evolução é do espírito. Mas é preciso vivenciar a experiência da carne, é preciso estar preso à carne em determinados momentos para aperfeiçoar o espírito. O que é da carne, mas contribui com a evolução do espírito. É o meio, é a ferramenta, é a maneira como nós achamos de nos evoluir. É a porta da reencarnação que possibilita o início da nossa transformação. E ele coloca já no primeiro parágrafo ali no início, após a morte do corpo, ao atingirmos então o plano espiritual, a entendermos que deixamos o corpo já ali, no íntimo do espírito, nós vamos começar a refletir, lembrar o que fizemos, o que não fizemos, e seremos envolvidos de sentimentos ali que irão nos senhorear os nossos corações. Seremos envolvidos pelo sentimento de dor, de angústia, de alegria, de sofrimento, de mágoas, de alegria. Porque é naquele momento que nós vamos lembrar e passar as experiências vividas na Terra. As proximidades, as afeições, o que de bom fizemos, o que de ruim fizemos. É naquele momento que a nossa consciência, então, começa a trazer à tona e nós vamos refletir e experimentar esses sentimentos, então. Momentos, nos imaginaremos soltos, livres, podendo caminhar onde nós quisermos, mas perceberemos que ainda estamos presos pela condição que nós nos encontramos. Que por vezes imaginamos ali dentro das bênçãos que nós tivemos enquanto encarnados, as bênçãos que nós também praticamos ali com os outros, um pouquinho de luz que nós acendemos, nós vamos ver que elas vão se apagando diante das quedas que nós tivemos na vida. Porque nós imaginamos fazendo grandes coisas, sendo ali o ponto de luz de referência, mas esquecemos das nossas falhas. Quantas falhas, quantas quedas nós não trazemos nas experiências do corpo. Somos pequeninos, iniciando o nosso processo ali. E quando chegamos então ali no plano espiritual, diante do deixar do corpo, o viver e retornar somente ao espírito, sem a prisão corporal, nós vamos suplicar então a ascensão espiritual. E vamos entendendo que muitas vezes
o caminho e a luz não passava de reflexo do plano espiritual. Aquela luz que nós almejávamos tanto para nossa ascensão, nada mais é do que a luz do outro, daqueles espíritos que estão nos ajudando através do plano espiritual, que vão nos guiando, vão nos intuindo, e essa luz é deles, é encaminhada por eles. E por vezes queremos alcançar o nível mais alto às custas das luzes de terceiros. Nos imaginamos fortes em condições de voo, mas nos apresentamos ainda como pássaros mutilados, pássaros presos, pássaros ali no cativeiro, que estão amarrados pela corrente do mundo. Estamos soltos, mas existe uma corrente que nos aprisiona ao mundo, que é justamente ainda os interesses carnais, os interesses materiais. Mesmo em espírito, nós não conseguimos diferenciar o que é do espírito e o que é da carne. E por não conseguirmos fazer essa diferença, dentro dos ensinamentos que Jesus tem nos trazido, das letras vivas do Evangelho dentro de nós não conseguimos nos libertar e ficamos presos, como se fôssemos ali acorrentados aos desejos do mundo. E somos chamados, como ele coloca nos parágrafos seguintes, e somos chamados então pela voz silenciosa da nossa consciência a repararmos os nossos erros. Analisamos ali o nosso momento enquanto encarnado, as nossas ações dentro de uma balança, o lado positivo, o lado negativo, o que nos trouxe sombra, o que nos aproximou da sombra, o que nos aproximou da luz. Quantos postes nós vamos acendendo nessa caminhada que nós tivemos oportunidade? E a nossa consciência começa então a clamar por justiça, que nós possamos retornar, implorar, suplicamos então ali para retornar, para reparar as coisas erradas, as coisas equivocadas que nós cometemos. Porque na situação que nós estamos ali, na longa esfera ali superior, longe das esferas superiores que nós nos encontramos ainda como pequeninos diante da evolução, mas já avançados um pouco daquela faixa inferior, que nós já conseguimos elevar, avançar um pouco moralmente, mas ainda distantes do Pai, distante dos amigos espirituais de luz que nos possibilitam a reencarnação, pela justiça divina, pelo amor divino, pelo amor fraternal que nos envolve, diante das oportunidades que o crescimento espiritual nos fornece, que Deus nos fornece então, nos cede então a bênção da reencarnação, a possibilidade de retornar ao seio de uma família, de retornar ao núcleo familiar, a fim de que esse núcleo nos repare. É o instituto de tratamento, é o local onde nós vamos nos tratar de curar as doenças da nossa alma, doenças essas que nos afastam do Cristo, nos afastam da luz, nos coloca distante do caminho de evolução. E essa é a importância, porque no seio familiar nós vamos ter a oportunidade de experimentar e vivenciar ali com nossos inimigos do passado, com nossos amigos do passado, benfeitores, malfeitores, perseguidores, cúmplices de crimes do passado, cúmplices dos nossos pensamentos negativos. Mas a beleza divina faz com que nós esqueçamos momentaneamente desses atos e nos dá a oportunidade, através do véu da reencarnação ali, de esquecermos tudo isso. E a vida se inicia com luz, com glória, como ele coloca, no berço, no colo de uma mãe, amparados, seguros, a fim de que sintamos a necessidade e a capacidade de evoluir livre, de poder voar, porque não estaremos mais amarrados com os débitos anteriores. Mas, infelizmente, ao invés de aproveitarmos a oportunidade para crescermos, para pagar os débitos anteriores,
para evoluirmos, para ascendermos, trazemos da encarnação mais débitos, novos débitos. Como ele coloca no início, os créditos que nós temos são muito poucos diante dos débitos que nós apresentamos. E é por isso que a família se apresenta como essa escola bendita, como sendo esse núcleo que nos possibilita o reajuste, porque as experiências serão nesse lar. Então, nós não podemos reclamar, porque por mais atormentado que o lar pareça, por mais complicado que a nossa família seja, é o melhor lugar que nós podemos encontrar. É o meio seguro que o alto encontra de nos proteger a fim de caminharmos, iniciarmos nosso trajeto de evolução. E ele coloca como é importante entender isso e servir. É entender e servir, trabalhar. O Pai trabalha até hoje, o Cristo trabalha até hoje, então nós precisamos trabalhar para a nossa transformação. Não adianta ficarmos de braços cruzados, emburrados com a vida, emburrados com a nossa família. É preciso entender, é preciso agir, querer transformar, porque é justamente no seio familiar que nós encontramos a oportunidade de construir e reconstruir o nosso caminho, o nosso destino, o nosso futuro. Entre pessoas queridas, entre pessoas não tão queridas, entre esses laços que vão cada vez mais se fortalecendo e possibilitando então afastarmos a treva, afastarmos a escuridão. Da bênção do lar nos coloca tão bem protegido no amor de uma mãe, que Deus coloca no coração ali o amor sublime, uma fagulha já acesa, que olha para a criança, que olha para o seu nenê, o seu bebê, na abertura da porta da reencarnação e possibilita amar sublimemente. É o sentimento mais puro que nós podemos experimentar, o sentimento de mãe, como se fosse uma missão direta do alto, a nos proteger, a nos caminhar, a nos possibilitar a reconstrução, a construção, abrindo os nossos caminhos, nos dando suporte. É a presença de Deus nos mostrando ali a existência viva diante da carne. E voltando então à primeira passagem que nós trazemos de referência, o que é da carne, é preciso lembrar que o que é da carne é vinda de um pai, de uma mãe, paternal, maternal, é desse encontro que surge então a carne, mas que essa carne se destrói com o tempo, e de reencarnação em reencarnação encontramos nova carne, a nova armadura, a fim de travarmos as nossas lutas constantes, que faz parte. O aprendizado é esse, é na dor, na alegria, entre as mágoas, mas o importante é compreendermos a necessidade da missão e despertarmos então para aquilo que é do Espírito, aquilo que nos acende e que a nossa caminhada enquanto carne esteja ligado ao Espírito, aquilo que nos evolui, aquilo que nos cresce, aquilo que nos aproxima um do outro, como irmãos, aquele que nos coloca o Cristo como sendo o centro de referência, como sendo nosso modelo, nosso guia, algo a ser seguido, a fim de buscarmos acender dentro de nós a renovação necessária do Espírito. Muito obrigado.